Fala pessoal, professor Lucas Dias na área. Estamos começando aqui mais uma aula, de lógica. É o nosso quinto encontro aqui, o nosso quinto material focado para a banca IBFC. E nessa aula aqui a gente vai trabalhar também, questões relacionadas ao raciocínio lógico, tá? Como eu já disse, na aula passada a banca tem muitas questões de lógica, ela passa por vários tópicos e dentro de todos os tópicos que ela gosta de cobrar, tem muitas questões. E tem, é claro, o seu perfil, tá certo? Então a gente vai começar aqui mais uma aula firme e forte. Já vou projetar aqui a nossa primeira questão. E essa primeira questão ela vai falar o seguinte: de acordo com a lógica proposicional, a negação. Então é uma questão que vai trabalhar primeiramente com a negação. Então, a frase é a seguinte: o candidato chegou atrasado e não conseguiu fazer a prova. Pode ser escrita como? No caso aqui, nós temos uma conjunção, que é o e, certo? Então, vamos recordar aqui de forma bem rápida e direta ao ponto como que você trabalha com a negação. Vamos colocar assim, ó, negação da conjunção, que no caso se trata do e. Aqui nós vamos aplicar o que chamamos de primeira lei de Morgan. Então nós temos aqui o e, vamos recordar assim, e o seu símbolo é um triângulozinho que não é fechado embaixo, como você já sabe. Aí agora a gente vai ter o seguinte: quais as etapas que você aplica? A primeira etapa é você vai trocar, então nós vamos trocar o e pelo ou, então você troca o e pelo ou, certo? E logo depois você vai negar tudo. Então são os dois passos que você precisa lembrar quando você trabalha com a negação da conjunção. Beleza. Eu poderia aqui, ó, por exemplo, vamos pegar um exemplozinho bem simples, só para deixar ainda mais claro. Eu posso colocar assim: trabalho e estudo. Se eu pego essa sentença composta e eu nego ela, pela regra, o que nós vamos ter que fazer? No lugar do e, nós vamos colocar o ou, e aqui, ó, eu vou negar, e aqui eu vou negar, certo? Pela regra. Sabendo disso, vamos colocar em prática. Então, a frase negada, ela vai ficar assim: não trabalho. Aí você coloca ou não estudo. Então, eu tenho a frase normal: trabalho e estudo, como nós vimos aqui. E quando a gente nega, fica não trabalho ou não estudo. Tá certo? Bom, recordado essa parte teórica, vamos voltar na frase da questão. Então lá, você já sabe que temos que trocar o e pelo ou e negar tudo. A primeira parte é essa aqui: o candidato chegou atrasado. Quando você nega, você vai colocar assim: o candidato. Aí você vai negar. Não chegou atrasado. E aí, no lugar do e, você coloca ou. Aí,
a segunda parte está aqui, ó, não conseguiu fazer a prova. Nós temos que negar, só que aí nós já temos o não aqui. Quando a gente nega, a gente tira o não. Aí você coloca ou conseguiu fazer a prova. Então, o que acontece? Nós temos a sentença, né? O candidato chegou atrasado e não conseguiu fazer a prova. Quando a gente nega, o candidato não chegou atrasado ou conseguiu fazer a prova. Aí, pensando agora na prova, né, aqui a gente está recordando, então a gente faz com mais riqueza de detalhes. Na prova, você sabe que você tem que trocar o e pelo ou. Então, você já vai nas alternativas. Por exemplo, a letra A, a banca manteve o e. Então, você vem aqui e já coloca falso. Na letra B, a banca troca pelo ou, beleza. Na letra C também, ok. Na letra D, troca corretamente. E na letra E, a banca troca pelo condicional, se e então. Então, a letra E também já ficou falsa. Então, só com essa pequena análise, pensando numa prova, você já elimina duas alternativas. Isso é para você ganhar tempo. Aí ficamos com 3 alternativas, agora a gente analisa. A primeira parte tem que ficar aqui, ó, o candidato não chegou atrasado. Quando eu vou para a letra B, ó, o candidato chegou atrasado. A banca não negou aqui, ó. Então a letra B já fica falsa. A letra C, o candidato não chegou atrasado, tá certo. E a letra D também, ó, o candidato não chegou atrasado. Ficamos com duas alternativas. A outra parte tem que ficar aqui, ó, conseguiu fazer a prova. Olha a letra C, conseguiu fazer a prova, então está negado corretamente. A alternativa é a letra C. Agora, por que não é a letra D? Veja que a banca não nega, ela mantém normal aqui, ó, não. Por isso que a letra D ficou falsa. Então, realmente, de todas as alternativas, a letra C é a nossa alternativa correta. Então, nessa primeira questão, trabalhamos uma questão de negação da conjunção. Guarde isso. Quando você trabalha negação, quais os casos que a banca gosta muito de cobrar? São eles: a negação da conjunção, que é a negação do e, a negação da disjunção, que é a negação do ou, e a negação do condicional, que é a negação do se e então. Essas 3 regras, obrigatoriamente, você tem que levar para a sua prova. Fechou? Maravilha. Então, vamos prosseguindo aqui. Passamos pela primeira questão e agora nós vamos falar da segunda questão, né? Vamos analisar para ver o que essa questão aí está dizendo para a gente e o assunto a ser trabalhado. A questão fala assim, ó: não é verdade que... Eu vou pegar e vou te pedir para você pegar um marca-texto, certo? E dar uma reforçada nessa frasezinha aqui, ó, nesse início, que eu já vou te falar melhor sobre isso, certo? E aí o problema fala: Carlos é advogado, temos aqui a primeira parte, aí você tem ou Maria é dentista, a segunda parte. Aí o problema complementa dizendo que é equivalente a cuidado com o peguinha da banca. Toda vez que você encontrar a frase e ela começar colocando não é verdade que, automaticamente eu vou colocar aqui, ó, não é verdade que. Toda vez que a frase tiver isso, é a mesma coisa que negação. Então, aqui, na verdade, a banca está pedindo a negação dessa sentença. Carlos é advogado ou Maria é
dentista. Aí a banca está dizendo, a negação dessa sentença é equivalente a. Então, na verdade, é negação. E aí nós temos ali a disjunção. Então, vamos recordar o seguinte. Vamos colocar assim, ó. Negação da disjunção. Que, no caso, você sabe que é o ou. Então, nós temos aqui o ou e o seu símbolo é um Vzinho. Duas etapas. Primeira etapa, você vai trocar o ou pelo e. E essa regra aqui vai ser chamada de segunda lei de Morgan. Segunda etapa, você vai negar tudo. Isso aqui é só para a gente reforçar o conceito. Vamos pegar aqui um exemplo pequeno. Vou colocar assim, trabalho ou estudo. Beleza. Se eu quero negar, o que a regra pede? Você vai trocar o ou pelo e, você vai negar a primeira parte, você vai negar a segunda parte. Aí, aplicando a regra, você vai colocar assim, não trabalho e não estudo. Aí você tem o seguinte, a frase foi trabalho ou estudo, quando a gente nega, não trabalho e não estudo. Ok. Recordado aqui a nossa regra, vamos para a nossa questão. E aí o esquema vai ser o seguinte. Nós vamos pegar a primeira parte, que eu estou circulando aqui, e nós vamos negar. Então, quando você nega, vai ficar assim. Carlos não é advogado. Beleza. Nós temos o ou, você vem e coloca e. E aí agora a gente vai negar a segunda parte. Você coloca Maria não é dentista. Tá aqui. Então, nós temos lá a nossa frase, né? Carlos é advogado ou Maria é dentista. Quando a gente nega, Carlos não é advogado e Maria não é dentista, certo? Pensando agora na prova, você sabe que você tem que trocar o ou pelo e. Ok. Vai para as alternativas. No caso aqui, a letra A banca troca pelo e corretamente. Na letra B, a banca mantém o ou. Então, a letra B nós já sabemos que está falso. Na letra C, a banca troca corretamente. Na letra D, a banca mantém o ou. Já está falso. E na letra E, a banca troca pelo condicional. Então, aqui já está falso. Ficamos com duas alternativas, letra A e letra C. Então, agora vamos ao seguinte. Primeira parte, nós temos que negar. Fica aqui, ó, Carlos não é. Olha a letra A, Carlos não é. Então, aqui ficou correto. Olha a letra C, Carlos é. Ou seja, aqui a banca não negou. Então, a letra C
já ficou falsa. A nossa alternativa fica sendo a letra A. Vamos ver se está extremamente completo. A segunda parte tem que ficar Maria não é. Quando eu vejo aqui, ó, Maria não é. Então, realmente, a letra A banca negou corretamente. Então, nessa segunda questão, a gente trabalhou a segunda lei de Morgan, que foi a negação da disjunção. Também é uma regra muito cobrada pela banca. Se você pegar todas as questões de negação, é assustador. O E e o OU despenca-se em massa, tá certo? Vamos para a nossa terceira questão, seguindo aí o nosso fluxo do material. A terceira questão vai trabalhar com o que chamamos de lógica de argumentação, ou lógica argumentativa. Aqui, eu não vou passar resumo teórico, porque não vai ter como. Porque, assim, senão a gente vai demorar bastante. Então, eu sugiro o seguinte: pega essa parte depois da teoria, porque ela é considerada a parte mais complexa da lógica, e vai fazendo o seu esqueminha, vai pegando as questões. Então, o que eu vou fazer? Eu já vou aplicar o método, o passo a passo. Se você que está vendo essa aula sentir uma certa dificuldade nessa parte da matéria, sugiro que você volte. Agora, se você já viu a matéria, já conhece o método, vai acompanhando o passo a passo, tá certo? Nós temos duas questões agora sobre essa parte. Então, vai ser o seguinte: nós temos aqui o conjunto de premissas. A primeira premissa vem daqui, ó, começa aqui e vai terminar aqui no ponto. A outra premissa vai começar aqui e vai terminar aqui no ponto, certo? E a terceira premissa começa aqui e vai terminar aqui no ponto. Então, nós temos três premissas e o primeiro passo é transformar para a linguagem simbólica. Então, o problema fala, se Márcia é dentista, então vou colocar aqui, ó, Márcia, dentista, então, certo? Paulo não é advogado. Vou negar aqui, ó, e vou colocar Paulo, advogado. Aí o tiozinho fala que está negando. A outra premissa, se Paulo não é advogado, então ele repete, aí você repete a simbologia. O tiozinho PA, então, Carlos é médico. Vou colocar assim, ó, Carlos, médico. E a última é uma premissa simples. Carlos não é médico. Então, vou vir aqui, tiozinho, Carlos não é médico. O primeiro passo, então, foi aplicado. Então, vai lembrando lá das etapas da regra. A segunda etapa agora, você vai vir aqui na frente de cada premissa e vai colocar verdadeiro, porque você sabe que você não questiona a premissa, você sempre aceita como verdade. E aí, essa parte da matéria, você tem dois caminhos para você começar. Ou você começa com a premissa simples, que nós temos ali, que é a última, que é a premissa que não vai ter conectivo lógico, ou você começa pela premissa que tem a conjunção, que é o outro caso que eu peguei, tá certo? Então, veja, eu vou pegar aqui, ó, a negação de CM é verdadeiro. Veja que repetiu CM aqui, ó. Só que um é negação do outro. Se embaixo é verdadeiro, aqui você coloca falso. Nós temos o condicional aqui, ó. Então, se a segunda parte é falsa, a primeira só pode ser falsa, porque aí F com F dá verdadeiro. Se a primeira parte for verdadeira, a gente cai em Vera Fischer. Aí a sentença fica falsa e não pode, tá certo? Então, a negação de PA é falsa, repetiu igualzinho aqui, ó, a negação de PA. Então, aqui também é falso, é a mesma coisa. Nós temos o condicional, certo? Se temos o condicional, o que acontece? A primeira parte aqui, ó, só pode ser falso, porque se for verdadeiro, a gente cai em Vera Fischer, e aí fica falsa a nossa sentença e não pode. E depois que você fez todas essas etapas, tem o pulo do gato. Então, lá na teoria, você vê isso, que é o seguinte, você vai cancelar aqui a negação,
Onde é falso, você coloca verdadeiro. Cancela a negação. Onde é falso, coloca verdadeiro. Cancela a negação. Onde é verdadeiro, coloca falso. Tá certo? E aí você também, só um detalhe, quando for verdadeiro na sentença, você vai relacionar com a palavra sim, tá? Então vou pegar aqui. E quando for falso, você vai relacionar com a palavra não. Como assim? Vamos lá. Por exemplo, vamos começar aqui com a letra A. A letra A nós temos uma conjunção. Veja. A letra A é em cima. Márcia é dentista. É uma sentença simples. O que nós concluímos da Márcia? Eu vou circular aqui, ó. Tá vendo? Aí, concluímos F. F é não. Então, assim, nós concluímos que Márcia não é dentista. E a banca falou que é. Falso. Tá certo? É isso. Olha a letra B. Agora nós temos uma sentença composta. Aqui, ó, Paulo não é advogado. O que nós concluímos do Paulo? Eu vou circular aqui, ó. Nós concluímos que é verdadeiro, ó, que sim, que Paulo é advogado. Deixa eu fazer aqui, por conta do espaço lá, ó. A letra A nós vimos que é falso. A letra B, a primeira parte, nós concluímos que sim, que Paulo é advogado. E a banca disse que não, que Paulo não é. Então aqui fica falso. E aí você tem uma conjunção que é o e, que pensando numa prova, você não precisaria trabalhar essa segunda parte. Por quê? Porque na conjunção só tem um caso que é verdadeiro, V com V. A partir do momento que eu sei que a primeira parte é falsa, como aconteceu aqui, e pode acontecer o que quiser do outro lado, que vai ser falso. Mas vamos lá. Carlos não é médico. O que nós concluímos do Carlos? Olha só, tá aqui, ó. Aí nós concluímos F, ó, que de fato Carlos não é médico. A banca colocou que ele não é médico, verdadeiro. Só que na tabela do E, F com V é falso. Letra C. Nós temos uma conjunção aqui novamente. Veja, Márcia é dentista. O que nós concluímos? Que Márcia não é dentista. Então é falso, a banca falou que é. Então, E. Aqui, ó, Paulo não é advogado. Nós concluímos que sim, que ele é, e a banca falou que não. Então, aqui é falso. Pela tabela do E, F com F é falso. Chegamos na letra D. Olha só, proposição simples. Paulo é advogado. O que nós concluímos? A setinha está aqui, ó. Que sim, ó, que Paulo é advogado. Então, letra D está correto. Vai ser a nossa conclusão do nosso argumento. Então, aqui, nesse tipo de questão, sempre são essas etapas. Aí você precisa ver a parte teórica para você entender o porquê dessas etapas, o que é o argumento, entendeu? O que é a premissa, né? Qual que é o método que foi usado, enfim. Por que a gente corta o tiozinho, a negação e muda o valor lógico, tá? Porque se a gente for explicar aqui, vai demorar bastante. Então é muito melhor você voltar na teoria e ver o motivo disso. Os outros assuntos, igual, dá para a gente recordar as regrinhas, porque é coisa direcionada e uma explicação única, né? Aqui tem uma série de fatores que envolvem, belezinha? Então vamos lá, trabalhamos aqui a questão de número 3, vamos projetar a questão de número 4, que é uma questão semelhante. Então eu peguei duas questões assim, só para a gente treinar um pouquinho o método. Então vamos lá. A questão de número 4, nós temos aqui, ó, a primeira sentença, a primeira premissa, que vai começar aqui e vai até o ponto. Depois, a outra premissa começa aqui e vai até o ponto. E a outra premissa começa aqui e vai até o ponto. E aí o problema, a última premissa aqui, ó, ela é uma premissa composta, não foi simples, mas aí vai ter um detalhe. Vamos lá. No caso aqui, o que nós vamos fazer? Vamos transformar para a linguagem simbólica.
A primeira premissa fala aqui, ó, se Carlos não faltou ao serviço, então vou colocar assim, ó, a negação, Carlos não faltou ao serviço. Então, aí você tem, Ana não completou o arquivo. Vou colocar a negação, Ana não completou o arquivo. A outra premissa você tem aqui, ó, se João não fala inglês, então vou colocar aqui a negação, João não fala inglês. Aí você coloca, então, ó, José é o intérprete. Aí você coloca, José é o intérprete. Vou colocar só JI, tá? A outra premissa você tem aqui, ó, Beatriz é francesa. Então vou colocar assim, ó, Beatriz é francesa. Aí você tem ou Carlos não faltou ao serviço. Aí eu tenho a negação, Carlos não faltou ao serviço. É uma sentença que nós já usamos, então você coloca a mesma sigla. Cuidado com isso. E a última está aqui, ó. Ana completou o arquivo. Nós já usamos, só que negado. Então, Ana completou o arquivo. Aí você tem certo? João não fala inglês. Nós já usamos. Então, a negação, João não fala inglês. Então, tá aqui, né? Nós simbolizamos as premissas. Depois que você faz isso, você vai colocar na frente de cada premissa verdadeiro, porque premissa você não questiona, você não discute, você sempre aceita como verdade. E aí, aquilo que eu falei para você na questão passada, você tem dois caminhos para começar o processo. Ou você começa pela premissa simples, que foi a questão passada, ou você começa pela premissa que tem a conjunção, que é o caso dessa questão. Por exemplo, a última aqui, ó, nós temos o e. Aí a sentença ela é verdadeira. O que nós sabemos? Nós sabemos que na tabela do e só tem um caso que é verdade, V com V. Então você vem aqui, ó, você sabe que essa primeira parte ela é verdadeira, e aí você sabe que essa segunda parte é verdadeira. E aí agora você vai achando os parzinhos. Por exemplo, ó, ACA é verdadeiro, aqui em cima você tem a sua negação. Então você põe falso, porque uma é negação da outra. Aqui, ó, a negação de JFI se repete igualmente aqui, ó, a negação de JFI. Se lá é verdadeiro, aqui também é verdadeiro. Pronto. Agora a gente vai completando. Vamos começar pela premissa 1. Nós temos o condicional aqui, ó. Se a segunda parte aqui é falso, a primeira não pode ser verdadeira, senão a gente cai em Vera Fischer. Então aqui, ó, só pode ser falso, certo? Aí você tem aqui, ó, a negação de CFS, repetiu aqui, ó, a negação de CFS. Se lá é falso, aqui também é falso. Mas vamos completar a segunda agora. A segunda premissa, nós temos novamente o condicional aqui. Se a primeira parte é verdadeira, a segunda não pode ser falsa, senão a gente cai em V com F, que é falso. Então, só pode ser verdadeiro aqui também. Belezinha? E aí, descendo para a terceira premissa, nós temos aqui uma disjunção, que é o ou. A segunda parte aqui ela é falsa. Então, a primeira parte obrigatoriamente precisa ser verdadeiro. Porque aí na tabela do ou, V com F fica verdadeiro aqui, ó. Certo? Bom, feito isso, agora a gente vem com o pulo do gato. O pulo do gato, você vai pegar a negação aqui, corta o que é falso, você põe verdadeiro. Aqui a negação corta, falso coloca verdadeiro. A negação corta, verdadeiro coloca falso. A negação corta, falso coloca verdadeiro. E a negação aqui corta, verdadeiro coloca falso. Tá certo? E aí agora você vai
para as alternativas. Lembrando aqui mais uma vez que verdadeiro significa sim e que F significa não. Então, tá aqui. Então, nós vamos fazer o seguinte. Vamos lá. Primeiro, a letra A, vamos colocando aqui, ó. Nós temos uma conjunção que é o E. Primeira parte, Carlos faltou ao serviço. Aí, quando você acha aqui, ó, Carlos faltou ao serviço, tá vendo que tá verdadeiro? Sim, de fato ele faltou. Então aqui é verdadeiro. E a segunda parte, José não é o intérprete. O que nós falamos? O que nós descobrimos? Estou circulando aqui para você, ó. José é o intérprete. Nós concluímos que sim, que ele é. E a banca ali falou que não, então é falso. Na tabela do E, V com F é falso. Então não é a letra A. Beleza. Vamos para a letra B. Na letra B, nós temos a conjunção novamente. Primeira parte, José é o intérprete. Nós concluímos que sim, ó. Vou pôr a setinha aqui para você, ó. José é o intérprete, então aqui é verdadeiro. Aí você tem E, ó, Beatriz não é francesa. O que nós concluímos da Beatriz? Eu vou circular aqui, ó. Nós concluímos que sim, que Beatriz é francesa. E a banca disse que não. Então aqui também é falso. Na tabela do E, V com F é falso. Vamos para a letra C. Na letra C, nós temos aqui uma disjunção, que é o ou, né? Vamos lá, primeira parte. Carlos não faltou ao serviço. O que nós concluímos? É a nossa primeira análise aqui, ó. Nós concluímos que verdadeiro, que sim, que ele faltou. Então aqui é falso, e aí você tem ou a outra parte. Beatriz não é francesa. O que nós concluímos da Beatriz? Que sim, ó, que ela é francesa. A banca disse que não, então aqui é falso. Pela tabela do ou, F com F é falso. Sobramos com a letra D, que é a última alternativa. Então, com certeza, vai ser a nossa alternativa correta. Vamos ver. Nós temos aqui uma conjunção. Primeira parte, Ana completou o arquivo. O que nós concluímos da Ana? Tá aqui, ó. Vou circular. Ana completou o arquivo. Verdadeiro. Então, aqui é verdadeiro. E a outra parte, Beatriz é francesa. Nós concluímos que verdadeiro, que ela é francesa. Tá aqui. Na tabela do E, V com V é verdadeiro. Então, de fato, a letra D é a conclusão do nosso argumento. Então, essa parte da matéria é a parte diabólica, tá? Mas depois que você pega a manha, né, entende o trajeto, mecaniza o processo, fica muito mais fácil, tá? Garanto para você. E tinha que ter uma parte mais difícil mesmo, tá? É claro que o ideal é fazermos mais questões desse departamento aqui. Mas show de bola. Passamos pela questão de número 4, vamos para a questão de número 5. Vamos lá, a questão vai falar o seguinte. Agora já muda. E aí nós vamos ter isso aqui, ó. Por exemplo, sabendo que nós temos uma primeira sentença, todo médico é formado, e nós temos outra sentença que fala que todo formado é brasileiro, tá? E aí, o que você tem que lembrar? Que nós já comentamos. Por exemplo, que o todo, você vai relacionar com a palavra dentro. Vou te mostrar isso, certo? Com a palavra dentro. É isso aqui que você precisa lembrar, ó. Então, por exemplo, ali nós temos dois conjuntos. Vamos olhar a primeira sentença. Nós temos o conjunto formado pelos médicos, que eu estou circulando aqui, e nós temos o conjunto formado pelos formados, tá? Na outra sentença, nós temos o conjunto formado pelos formados e nós temos o conjunto formado pelos brasileiros, tá aqui, ó. Quando eu pego a primeira sentença,
o todo é dentro. Eu vou pegar um conjunto e vou colocar dentro do outro. Eu estou pegando aqui, ó, o conjunto formado pelos médicos e eu coloquei dentro do conjunto formado pelos formados. Essa é a regra do diagrama lógico. Tá vendo? Então, eu peguei aqui o médico e coloquei dentro dos formados. Toda vez que você tiver o quantificador todo, é isso que você faz. E quando você pega a outra sentença, nós temos o todo aqui novamente, certo? E repete o conjunto, ó. O conjunto dos formados, ele repete aqui. Aí ele fala que todo formado é brasileiro. Então a gente pega esse conjunto dos formados e coloca dentro dos brasileiros. Então vai ficar algo assim, ó. Eu pego formados e aqui eu tenho o conjunto formado pelos brasileiros. Tá aqui, ó. Correto? Então, essa parte da matéria, o diagrama é quem vai dar o norte para a gente. Uma ou outra questão você consegue trabalhar sem o diagrama, mas eu não sugiro. Eu sugiro sempre você pontuar o diagrama. Então é só você ficar atento, é sempre dessa forma. No caso do todo, tá? E aí, a gente com base nessa informação, nós vamos analisar agora as alternativas. Então, olha só. Letra A. Todo brasileiro é formado. Então, vamos ver. Imagina comigo aqui, olhe para o diagrama. Se eu pegar esse brasileiro aqui, ó, que eu estou circulando, eu te pergunto, ele é brasileiro, mas ele é formado? Não. Então, não é todo. Eu tenho brasileiro que não é formado. Então, aqui é falso. Letra B. Todo brasileiro é médico. Eu vou pegar o mesmo brasileiro aqui, ó. Né? Esse cara é brasileiro e ele não é médico. Então, não é todo. Falso. Olha a letra C. Pode haver médico que não é brasileiro. Aqui você já sabe que é falso. Por quê? Ó, todo médico que você pegar, estou desenhando aqui os médicos dentro do conjunto dos médicos. Todo médico que você pegar, automaticamente já estão dentro do conjunto formado pelos brasileiros. Então o problema fala, pode haver médico que não seja brasileiro? Dentro do que foi passado aqui, não pode. Então por isso que é falso. Olha a letra D. Eu vou pular a letra D, que é a alternativa correta, depois a gente volta. Olha a letra E. Não pode haver brasileiro que não é formado, né? Ou seja, falso, porque, por exemplo, se você pegar esse cidadão aqui, ó, ele é brasileiro e não é formado, então pode ter sim. Ficamos com a letra D, que vai falar assim, ó, pode haver brasileiro que é médico. Pode, né? Por exemplo, todos os médicos que você pegar aqui, dentro do conjunto, eles são formados. Eles são formados. Então, eles são médicos. Peraí que eu olhei o item errado. Ó. Pode haver brasileiro que é médico. Pode. Todo médico que você pegar aqui, ele é brasileiro. Então, eu tenho brasileiros que são médicos, tá certo? Então, de fato, a letra D é a nossa alternativa correta. E essa parte de diagramas lógicos é muito legal. Depois que você pega a manha dos diagramas, fica muito fácil e é até legal de trabalhar, toda a questão assim. Tem uma outra questão que nós vamos fazer agora, dentro do perfil de diagramas, só que é um perfil que eu quero te falar o seguinte. Essa questão que nós vamos fazer agora, quando você pega todas as questões da banca IBFC, você vai ver que ela tem muitas questões praticamente iguais a essa, só muda a frase. Então, veja como que você procede, é bem simples. Olha só, o problema fala assim, se a declaração todo professor é estudioso for verdadeira, então a alternativa que corresponde a uma argumentação correta. Ó, nós temos aqui o quantificador todo, nós temos o conjunto formado pelos professores
e o conjunto formado pelos estudiosos. Tá vendo aqui? E o todo, você viu que você relaciona com a palavrinha dentro. Então, nós vamos pegar o conjunto formado pelos professores e nós vamos colocar dentro do conjunto formado pelos estudiosos. Então, vai ficar algo assim, ó, a representação dessa sentença. Aqui nós temos dentro os professores, certo? E esse conjunto aqui formado pelos estudiosos. Beleza até aqui. Essa aqui tem uma vantagem também, que não tem mais sentença, é só isso. Então, com base nisso, nós vamos julgar as alternativas. Então, vamos lá. O que está rolando? Eu vou pegar aqui, nós vamos analisar alternativa por alternativa. Vamos começar pela letra A. Olha só. Paulo é estudioso, então é professor. Será que isso é verdade? Vamos supor que esse cara aqui seja o Paulo, que eu desenhei. Aqui nós temos o Paulo. Bom, o Paulo é estudioso, mas não é professor. Então, a letra A é falso, tá certo? Letra B, João não é professor, então não é estudioso. Né? Aqui também vai ser falso, porque se esse cara aqui, ó, for o João, ele é um cara que não é professor, porém ele é estudioso. Então, por isso que a letra B, ela é falsa. Olha a letra C. Todo estudioso é professor. Falso, porque eu vou pegar o mesmo desenhozinho aqui, ó. Esse cara, ele é estudioso e ele não é professor, então não é todo. Sobramos com a letra D, que vai ser a nossa alternativa, que vai dizer o seguinte: se César não é estudioso, então com certeza ele não vai ser professor. Correto. Então, se eu pegar esse cara aqui fora, ó, aí eu estou pegando o César, que está aqui fora, que não é um cara estudioso, então com certeza não vai ser um professor. Por quê? Porque todo professor, a banca disse que é estudioso. Então, realmente, a nossa alternativa correta é a letra D. E esse perfil de questão, que tem uma única sentença, que você faz o seu diagrama, você vai perceber, se você fizer o levantamento das alternativas corretas, é praticamente a mesma coisa, tá? Então, é um padrão da banca. Beleza. Vamos lá? Vamos prosseguindo aqui no nosso material. Vamos pegar a nossa questão de número 7. Bom, a questão agora é uma questão de lógica, onde você não tem que ter, por exemplo, conhecimentos teóricos, é só você trabalhar com a sua interpretação e a sua leitura atenta. Vamos lá. Olha só. Dentre os 3 primeiros colocados numa corrida, sabe-se que, aí nós temos as informações que nós vamos ter que canalizar. Olha só. André não foi o primeiro colocado. Bernardo foi o primeiro ou o terceiro colocado. E Celso não foi o segundo colocado. Nessas circunstâncias, pode-se afirmar certamente que aqui, normalmente a gente faz uma tabela. Na outra questão nós vamos fazer, tá? Que é um assunto chamado associação de informações, porque quando você faz a tabela, você canaliza as informações que foram passadas de forma aleatória. Mas essa questão aqui, ó, não vai precisar fazer a tabela porque está mais simples. Como assim? Vamos primeiro fazer o seguinte, ó. Eu tenho aqui primeiro colocado, segundo colocado, terceiro colocado. A primeira informação fala que André não foi o primeiro. Então, você concorda comigo que André ou foi o segundo ou foi o terceiro? Ele não foi o primeiro. Beleza. Agora eu vou colocar aqui novamente e a gente vai ler a segunda informação. Eu tenho aqui, ó, primeiro colocado,
segundo, terceiro. A outra informação fala que Bernardo foi o primeiro ou o terceiro. Então, o Bernardo ou ficou em primeiro ou ele ficou em terceiro. Correto? Beleza. E aí eu vou colocar aqui novamente para a gente colocar a terceira informação. Eu tenho aqui primeiro colocado, eu tenho aqui segundo colocado, terceiro colocado. A outra informação fala assim, que Celso não foi o segundo colocado. Se Celso não foi o segundo, ou ele ficou em primeiro, ou ele ficou em terceiro. Concorda? Certo. Feito isso, vamos analisar as alternativas. Agora vem o detalhe da pergunta. Olha só. Nessas circunstâncias, pode-se afirmar certamente, tá? Vamos lá. A letra A fala assim, que Bernardo foi o primeiro, né? O Bernardo pode ter sido o primeiro, porém o Celso também. Então a gente não pode afirmar certamente. Letra A, falsa. Letra B, Celso foi o primeiro. Pelo mesmo motivo da A, está falso. Celso pode ter sido o primeiro ou Bernardo pode ter sido o primeiro. Letra C, Celso foi o terceiro. Olha só, aqui também vai ficar falso. Por quê? Celso pode ter sido o terceiro, como o Bernardo pode ter sido o terceiro, como o André pode ter sido o terceiro. Então não tem como a gente afirmar. Letra D, André foi o segundo, né? Aí quando você olha aqui, o único cara que ficou em segundo foi o André. Então, de fato, a letra D a gente pode afirmar com certeza. Tá certo? Show de bola? Então tá aqui a nossa alternativa. Então é uma questão que não tem assim relação, fórmula, nada. É você ler as informações do problema e criar ali um mecanismo para você chegar na resposta correta. E perceba que a gente foi eliminando as alternativas erradas, que era muito óbvia, e sobramos com aquela que é correta. Então, talvez é mais fácil você ir eliminando as erradas automaticamente. Belezinha? Agora, vamos olhar a questão de número 8. A questão vai falar o seguinte: aqui nós vamos criar uma tabela para poder nos ajudar. Vai falar o seguinte: os filmes preferidos das amigas, nós temos a Mel, a Marina e Bianca, são, primeiro filme, Minha Vida em Marte, tá aqui. Nasce uma Estrela, tá aqui. E Animais Fantásticos, tá aqui, os 3 filmes. Aí o problema fala, mas não nessa ordem, tá? Necessariamente, faltou a banca colocar isso aí. Aí, por exemplo, aqui prefere Animais Fantásticos, que não é a Mel, é mais nova que Bianca. E aqui prefere Nasce uma Estrela, é a mais nova das 3. Sendo assim, assinale a alternativa que apresente o nome das amigas em ordem decrescente de idade, da mais velha para a mais nova. Então, vamos lá. Vamos fazer uma tabelinha, eu vou colocar assim, ó, para ficar melhor. Mel, nós temos Marina. É Marina ou Mariana? Marina, né? Marina. E nós temos Bianca. Então você pega os personagens, que no caso aqui são 3, e aí a gente vai fazer o seguinte: o problema está falando 2 informações. Então eu vou colocar 2 linhas, vou separar aqui os personagens. A primeira linha eu vou colocar aqui o filme preferido de cada uma. E a segunda linha eu vou fazer uma análise da idade. Então, vamos lá. Vai ter o seguinte. A primeira informação fala assim: aqui prefere Animais Fantásticos, que não é a Mel. Então, não é a Mel,
é mais nova que Bianca. Ou seja, Marina é quem prefere animais fantásticos. Concorda comigo? Vamos analisar mais uma vez. Ó, aqui prefere animais fantásticos que não é a Mel, então não é a Mel. E essa pessoa que prefere, ela é mais nova que Bianca, então não é a Bianca. Sobrou quem? A Marina. E aqui, ó, a Marina, ela é mais nova que Bianca. Então vamos deixar essa informação aqui também. Nós vamos utilizar. Certo? A outra informação fala assim, ó. Aqui prefere uma estrela, aqui prefere nasce uma estrela, é a mais nova das três. Ou seja, se Marina ela é mais nova que Bianca, e nós já sabemos o filme que ela gosta, a mais nova das três passa a ser a Mel, certo? Então a Mel gosta do filme Nasce uma Estrela. Nós concluímos que ela vai ser a mais nova, tá? A mais nova. E aí nós vamos concluir que o filme da Bianca ficou Minha Vida. Vamos colocar aqui, ó, Minha Vida em Marte. Esse é o filme da Bianca. E ela vai ser a mais velha das três. E aí, toma cuidado com o seguinte. A banca fala assim, ó, assinale a alternativa que apresenta o nome das amigas em ordem decrescente, ou seja, da mais velha para a mais nova. Então, primeiro vem Bianca, vou pôr só a primeira letra, Bianca, depois Marina, depois Mel. E aí, se você observar, vamos ficar com a letra D, ó, Bianca, Marina e Mel. E a banca, ela coloca a da menor para maior, que está aqui, ó. E muita gente, pensando ali na prova, passa despercebido e acaba não, né, percebendo essa informação aqui da questão. Tá certo? Show de bola? Então, nessa última questão desse nosso quinto material, nós falamos ali de associação de informações, cria uma tabelinha, canaliza as informações, tá? Porque isso vai te ajudar. Você vai pegando as informações que foram dadas aleatórias, vai colocando ali dentro, e isso te ajuda a chegar na resposta final, tá certo? Chegamos aqui então nessa quinta aula, trabalhamos muitos assuntos interessantes também, muitas questões importantes. É fundamental que você depois reveja, vai vendo passo a passo os pequenos detalhes, tá certo? Então é isso e até a próxima.